Embriagado de ganância. Um homem mata a tiros o próprio irmão. Se casa hediondo. Chocou familiares e amigos aqui na Lapa, terra do Emanuel Pierin, na região metropolitana. A briga entre os irmãos era antiga e um dos motivos seria uma herança da família. O repórter investigativo aqui da RIC TV Record, o Daniel Santos, acompanhou todo o caso e traz todos os detalhes agora. Veja aí. Na cerimônia de despedida, a família tenta entender por que Silvestre Ribinski, de 44 anos, foi morto a tiros. É muito triste para mim, eu senti muito, né? O autor do crime é o irmão dele, Paulo Ribinski, de 37 anos. Não dá para entender, não sei se a pessoa que atirou estava drogada, o que estava passando na cabeça dela essa hora, não dá para entender. Para contar essa história, a gente veio até a comunidade Alves Cardoso, que fica a 30 quilômetros da cidade da Lapa, região metropolitana de Curitiba. Aqui morava um casal bem simples, casal de agricultores. E esse casal teve 11 filhos. A família vivia bem, em paz, até que o casal morre e os filhos já não se entendem mais. De um lado, as terras que seriam do pai. Do outro, as propriedades da mãe. E no meio, uma disputa entre os irmãos pela herança deixada pelo casal. Informação confirmada por uma moradora a poucos metros do local do crime. Eles não tinham dividido nada, a mãe faleceu e daí foi pior, né? Só para eu entender, os pais morreram e não fizeram inventário antes da morte, nada disso? Nada. E deixaram essas terras aí? Quantos hectares, mais ou menos? Eu não sei, porque não é só aqui, tem aqui, que vai ter acho que aqui é 9 alqueires, que eu não sei em hectare como é que dá. 9 alqueires, aí tem, não é mais. Aí tem 9 alqueires num outro lugar lá, já pertencente à contenda, e tem mais um pedacinho lá mais pra frente. Lá, por alto aí uns 20 alqueires. Por aí. Em terras paranaenses, 20 alqueires equivalem a cerca de 48 hectares, sendo disputados por 6 homens e 4 mulheres. Uma das irmãs morreu pouco tempo depois do falecimento dos pais. Com o passar dos anos, essa concorrência gerou rivalidade. Já vem há alguns anos essa questão da herança, mas eu acho que não teria motivos de fazer uma coisa dessa. Briga de irmão é de família, né? A gente é só amigo, né? Então não dá pra meter. Só observava a distância. Só observava. Mas sabia do que estava acontecendo. Sabia, mas nunca não tinha um rixa assim de briga, nada, sabe? Silvestre, o irmão mais velho, é casado e pai de 3 filhos, de 5, 9 e 12 anos. Ele é dono dessa oficina mecânica, construída no mesmo terreno da casa em que mora há muito tempo. Paulo, o irmão mais novo de Silvestre, não tem filhos. Ele mora na casa que um dia foi dos pais. Os irmãos são muito queridos entre os fazendeiros. O caçula é conhecido por ser muito trabalhador. Que é um cara muito bacana, trabalhador. Mas a cachaça é complicado, né? Mas quando bebe, se transforma em uma pessoa agressiva, contam os amigos mais próximos. Depois de um período de quase 7 anos longe do álcool, ele volta a beber. O Paulo bebia aqui no seu estabelecimento? Sim, ele frequentava aí, compadre, né? Sempre estava aí com nós. O homem que frequenta a igreja também bate ponto nos bares. No dia do crime, Paulo começa a beber pela manhã. Ele esteve de manhã aqui, né? Esteve de manhã, tal, pegando gasolina por na moto, tal, né? Chegou a beber aqui ou não? Ele tomou acho que uma cerveja preta, né? Uma cerveja aí. É, cervejinha preta, né? Está há 12 horas de se tornar um criminoso, responsável pela morte de um dos irmãos. A pessoa que atirou, ela passou de moto, foi embora para casa e prazo aí foi máximo 10 minutos, a pessoa voltou a pé, armado. Eu, na verdade, não vi ela chegando. Eu estava de costas para a estrada e daí quando eu vi que a vítima que foi baleado reagiu, levantou da cadeira rápido, eu olhei para trás, a pessoa que atirou levantou rapidamente e já estava com a arma pronta para atirar. Início da noite, Paulo sai de casa, aquela no alto. Tem um caminho aqui por meio desse mato, aquela porteira, e ele começa a andar pela estrada de chão. Já está com uma arma na mão. Descontrolado, estaria, segundo testemunhas, muito embriagado. E ele começa a caminhar.
O destino está a cerca de 300 metros à frente. Só que no meio do caminho, Paulo para. Olha para o lado. Alguém está vendo ele com uma arma na mão. É a cunhada que está sentada ali observando a movimentação aqui na estrada. Ela pede: Paulo, pare, vai para sua casa. Não faça o que você está pensando em fazer, Paulo. Por favor, pare. Mas ele não escuta. O que ela falou para ele nesse momento é que ele passou com a arma. Não faz isso. E ele dizia que ia, ele falou: por favor, Paulo, não faz isso. E ela se desesperou-se, e ela com um nenenzinho de 1 ano, né? Imagina, 1 ano e pouquinho. E o que ele respondeu? Com a arma na mão. E ela achou que ele não ia conseguir dar tempo de alguém se escapar. Ela não tinha como correr na frente e avisar e levar um tiro ainda, né? O portão está aberto. Paulo sabe disso. Vem até aqui. Observa que tem 6 pessoas tomando chimarrão. O dono da casa, a mulher, os 3 filhos e um dos sobrinhos. Ele vai direto no irmão e começa a atirar. Quando eu vi que parou os disparos, eu voltei rapidamente ali pro local. Ele saiu correndo pro lado da casa dele, fugindo do local do crime, e simplesmente a vítima estava baleada no chão já, caída ali, tudo sangrando. E daí eu simplesmente corri, procurei ajuda ali para um vizinho para me ajudar para socorrer a vítima. Baleado 3 vezes, Silvestre é socorrido pela família e encaminhado a essa unidade de pronto atendimento. Daí a gente carregou ela no carro da própria vítima mesmo e trouxe para a UPA aqui da Lapa. Não houve tempo? Não, infelizmente a vítima já chegou em óbito. Paulo foge levando a arma do crime, roupas e o sangue do irmão mais velho nas mãos. Ele não apareceu aí hoje? Não deu luz. E você também não tem ideia do paradeiro? Não tem, porque o que a gente sempre conversava com ele é sempre aqui, né? A briga por um pedaço de chão provocou uma morte, transformou um homem de bem em assassino e deixou uma família vivendo luto. Eu sou sogro dele, a mulher dele, a minha filha, e eu fiquei muito sentido com isso aqui. Com a viúva e com os netos, né? Porque eles são crianças. Porque uma criança, na verdade, chama o pai e mãe toda a vida, né? É muito triste isso, né? Tentar tocar a vida para frente, né? Ajudar a família, os filhos lá, todos os filhos pequenos. O mais velho tem 12 anos, né? Tentar dar um apoio aí, ajudar eles e levar a vida para frente, né? Em relação ao que atirou ao trabalho da polícia, o que você tem a dizer nesse momento? A polícia já está investigando o caso aí, já está apurando, ó, tudo aí para tentar prender ele o mais rápido possível. E imaginar que a disputa pelas terras continua. Isso foi na cidade da Lapa, terra natal do Emanuel Pierin. Você tem mais informações sobre o caso, Emanuel? Olha, Gilberto Ribeiro, nesse momento a polícia faz diligências justamente para tentar localizar o criminoso, né? E é uma região de mata densa, como mostrou o Daniel, não é tão perto assim da cidade. Ele fala exatamente o local onde fica, né? Alguns quilômetros da Lapa. E a condição que a gente sempre percebe nessas localidades é um conhecimento de quem pratica da região. Então, se a pessoa quer fugir, ela sabe exatamente o local onde fugir, qual é o atalho para pegar, e isso dificulta um pouco, nesse momento, o trabalho da polícia. Por mais que a polícia também seja da região, a Lapa ela tem uma área rural muito extensa. Ela tem uma cidade que é relativamente pequena, mas a área rural dela é maior do que a própria Curitiba, do que a própria capital paranaense. Então, existem várias colônias, existem vários faxinais, que a gente chama, várias localidades. Então, ele pode ficar durante muito tempo percorrendo essas estradas sem ser localizado. Esperamos que, nesse momento, quem está lá na Lapa com o Balanço Geral possa dar informações, porque em algum momento ele vai bater palma numa casa, vai pedir uma água, vai precisar entrar num comércio pequeno desses locais, e é nesse momento que os informantes vão entrar nesse caso todo, né? A gente tem a informação de que o motivo é esse mesmo,
desavença entre irmãos, continua o suspeito foragido e agora a gente vai, logicamente, acompanhar o Daniel Santos, vai a fundo nesse caso, afinal, crime de família choca muito mais. Numa cidade pequena como é a Lapa, choca também, né, Gilberto? Tá todo mundo falando sobre isso, não se fala de outra coisa. A gente viu imagens ali da capela mortuária, a única da cidade, ou seja, algo realmente triste que envolve nesse momento a cidade da Lapa. Obrigado, Emanuel Perin. Deixa eu continuar falando sobre esse caso agora com o repórter investigativo Daniel Santos. Ele foi até a cidade da Lapa na tarde de ontem. Tem mais novidades sobre o caso. Daniel Santos. Pois é, Gilberto Ribeiro, por que eu disse na abertura do Balanço Geral e deixei o questionamento no ar, já chamando a atenção das famílias paranaenses para essa reportagem, e deixei o questionamento, Gilberto, até que ponto vale a ganância? A briga entre irmãos que viviam em paz até 3, 4 anos e que agora vivem em clima de guerra, 2 principalmente. Até que ponto vale essa disputa por um pedaço de chão? Seriam cerca de 20 alqueires, segundo uma pessoa que é ligada diretamente a essa família. O que a gente sabe é o seguinte, Gilberto, como o próprio Emanuel falou, a região, além de mata muito densa, uma área rural muito grande, a cidade pequena, mas a área rural, a extensão territorial da Lapa, ela é muito grande. A suspeita da polícia é que o Paulo Ribinski esteja na região, porque ele aparece em casa no dia seguinte, bem cedo, por volta das 6h30 da manhã, ô Gilberto. E aí ele pega as coisinhas ali, pega um produto de higiene, pega roupas, bota numa sacola, dinheiro, documento e foge. Só que a polícia já estava fechando o cerco pelas estradas, 2 estradas que dão acesso a essa região, a essa fazenda onde mora 80% dessa família. Então a suspeita é que ele tenha fugido mato adentro. E para procurar naquela mata ali é bem complicado, ainda mais uma polícia que tem um efetivo pequeno. E um detalhe, a gente não viu o delegado nessa reportagem porque o delegado não estava disponível, ele não estava na delegacia para nos atender. O chefe da equipe não estava autorizado a nos receber, a gravar entrevista. Mas o delegado Gilberto estava na área rural, do outro lado. É como se essa região onde o Silvestre foi morto ficasse aqui e o local do crime fosse do outro lado, lados opostos. O delegado Gilberto já estava numa outra região atendendo outro local de morte. 3 situações na Lapa em menos de 2 dias. O assalto a banco, em que teriam levado cerca de 1.200.000, essa briga entre familiares que provocou a morte do Silvestre e outro morto também, vítima de violência, vítima de um disparo de espingarda numa outra área rural. A gente aguarda a sequência das investigações até para ver, segundo os compadres do Paulo, há uma grande possibilidade dele se apresentar nessa semana e começar a responder pela morte do irmão, Gilberto. Vale salientar o seguinte: ele matou, se tornou um assassino, deixei isso bem claro na reportagem, Giba, se tornou um assassino criminoso. Mas lá, o que falam da família é só coisa boa. O que falam de toda a história do Paulo, do Silvestre, é só coisa positiva, só ações boas. Só que aí o cara bebe, perde a cabeça, pega uma arma e tira a vida do irmão, se torna um assassino e agora vai ter que pagar pelo crime, Giba.